Já parou para pensar como os processadores dos nossos computadores e celulares ficaram tão absurdamente rápidos? Pois é, o segredo não é só força bruta. Na verdade, é uma ideia genial, inspirada, olha só, numa linha de produção industrial. Vamos mergulhar nesse conceito, o pipelining, e descobrir como ele simplesmente revolucionou a velocidade de tudo. Bem, a forma mais óbvia de fazer qualquer coisa é uma tarefa de cada vez. Você termina a primeira, risca da lista e só aí começa a próxima. É um método lógico, super organizado, mas, como a gente vai ver, é também terrivelmente lento. E o problema é justamente esse. Essa simplicidade toda cria um gargalo gigantesco. Se cada pequena instrução tem que esperar a anterior terminar completamente, a velocidade geral fica travada. Esse foi o grande desafio que a engenharia de computadores precisava superar para entregar a performance que a gente conhece hoje. E a solução veio de um lugar inesperado, a linha de montagem de carros. A grande sacada foi parar de pensar em processar uma instrução inteira de cada vez e começar a pensar em como sobrepor o trabalho de várias delas ao mesmo tempo. Essa técnica tem nome, pipelining. Em vez de um único operário montando um carro inteiro sozinho, imagine uma esteira. Numa estação se instala o motor, na próxima as rodas, e assim por diante. Nos processadores, os carros são as instruções e as estações são os estágios do processamento. O ponto-chave é que todas as estações trabalham ao mesmo tempo, cada uma em um carro diferente. E essa linha de montagem digital geralmente se divide em 5 estágios clássicos. O primeiro, fetch, busca a instrução na memória. O segundo, decode, entende o que ela quer fazer. O terceiro, execute, faz a conta. O quarto, memory, acessa a memória se precisar. E o quinto, write, salva o resultado. Cada estágio com a sua função bem específica. Agora, olhem bem para essa tabela. É aqui que a mágica acontece, o verdadeiro eureka do pipelining. Repara só, no quinto ciclo de clock, a primeira instrução está terminando, lá no estágio write. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras 4 instruções passando pelos outros estágios. É um paralelismo incrível que aumenta brutalmente a quantidade de trabalho feito no mesmo tempo. Mas claro, como quase toda solução genial, o pipelining não é perfeito. Ele resolve um problema, mas acaba criando outros. E quando essa linha de montagem que parece tão certinha encontra um imprevisto, a gente chama isso de conflito. O tipo de conflito mais comum é o de dados. Dá uma olhada nesse exemplo. A segunda instrução, uma subtração, precisa do resultado da primeira, que é uma adição. O problema? A subtração precisa desse valor agora, mas a adição só vai ter o resultado pronto lá no final da linha. É como se a linha de montagem parasse porque uma peça que deveria ser instalada agora ainda nem foi fabricada. E tem outro problemão, o conflito de controle. E se uma instrução for, na verdade, uma decisão? Tipo se acontecer isso, faça aquilo. O processador, sempre tentando se adiantar, já foi colocando as próximas instruções na linha de montagem. Mas e se a decisão for para um caminho totalmente diferente? O que se faz com todo aquele trabalho que já foi adiantado e que agora não serve para nada? Então, como os engenheiros consertam essa linha de montagem que às vezes quebra? Bem, as soluções são tão criativas quanto o próprio conceito do pipeline. A solução mais simples e direta é parar. É isso aí. O processador insere o que a gente chama de bolha, que é basicamente uma pausa forçada na linha, e fica esperando até o dado que ele precisa ficar pronto. Funciona, mas tem um custo óbvio. E o custo é o tempo. Parar a linha de produção inteira é um baita desperdício. Cada pausa joga fora uma parte daquele ganho de velocidade que o pipeline trouxe. Tinha que ter um jeito melhor de fazer isso. E esse jeito melhor é uma solução elegantíssima chamada forwarding. Pensa nisso como um atalho no hardware. Assim que o resultado é calculado no estágio de execução, um caminho especial já entrega ele direto para a entrada da próxima instrução que está precisando. Não precisa esperar o ciclo todo. É simplesmente genial. E para aquele problema das decisões, a solução mais poderosa é quase uma futurologia, a previsão de desvio. O processador basicamente vira um apostador. Ele analisa o histórico e chuta qual caminho o código vai seguir. E o mais incrível é que, com as técnicas modernas, ele acerta mais de 90% das vezes. Se acertar, a linha continua a todo vapor. Se errar, ele joga o trabalho fora e começa de novo. Mas a taxa de acerto faz a aposta valer muito a pena. Mas a busca por velocidade não parou só em consertar os problemas do pipeline. O ciclo de inovação continuou, e isso levou a arquiteturas ainda mais sofisticadas e rápidas. Vamos comparar essas evoluções.
O Super Pipeline pega a mesma linha de montagem e divide em mais estações, só que menores e mais rápidas. Já o Super Scalar é ainda mais ambicioso. Em vez de uma linha de montagem, ele constrói várias, uma do lado da outra, para conseguir montar múltiplos carros ao mesmo tempo. Vamos colocar isso em números, para ficar mais claro. Para executar 6 instruções, um pipeline convencional, no nosso exemplo, levaria 60 nanosegundos. Agora, a mesma tarefa numa arquitetura Super Pipeline, com aqueles estágios mais curtinhos e rápidos, já cai para 48 nanosegundos, uma melhora bem considerável. E com a abordagem superescalar com suas múltiplas linhas de produção em paralelo, chegamos a 42 nanosegundos. É o tempo mais baixo de todos. E este gráfico aqui ilustra o ganho de forma brilhante. Fica muito claro o impacto de cada avanço com a arquitetura superescalar na liderança, mostrando o poder de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Como o autor Vanderlei Neto resumiu bem, a grande vantagem do superescalar é conseguir produzir mais instruções por ciclo de clock. E essa é a alma da computação moderna. Um ciclo sem fim de identificar um limite, criar uma solução engenhosa e depois otimizar essa solução ao máximo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro, não é? O pipeline resolveu o gargalo da execução sequencial. Mas e agora? Quais são os novos limites? Quais serão os próximos grandes desafios que a próxima geração de engenheiros vai ter que resolver para continuar essa jornada incrível em busca de mais e mais velocidade? Bom, só o tempo dirá.